Parábola dos vinhateiros homicidas. 29. Houve um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma sebe e, cavando na terra, ali construiu uma torre. Depois, arrendando-a a vinhateiros, dali se foi para uma região distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servidores aos vinhateiros para recolher os frutos de sua vinha. Mas os vinhateiros, tendo-se apoderado de seus servidores, atacaram um, mataram o outro e lapidaram o outro. Ele lhes enviou ainda outros servidores, em maior número do que os primeiros, e os trataram do mesmo modo. Enfim, ele lhes enviou seu próprio filho, dizendo consigo mesmo: eles terão algum respeito com o meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: eis o herdeiro, vinde, matemo-lo, e nós seremos os senhores de sua herança. Assim, tendo-se apoderado dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, o senhor da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente esses maus e arrendará a sua vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos em sua época. São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 41. 30. O pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros aos quais arrendou a sua vinha são os homens que devem ensinar e praticar a sua lei. Os servidores que enviou para eles são os profetas que fizeram perecer. Seu filho que enviou, enfim, é Jesus, que fizeram perecer do mesmo modo. Como, pois, o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei? Tratá-los-á como tratar os enviados, e chamará outros que lhe darão melhor conta de seus bens e da condução de seu rebanho. Assim foi com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando vier de novo pedir contas a cada um do que fez de sua doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado, porque ele quer que o seu campo seja administrado segundo a sua vontade. Depois de 18 séculos, a humanidade, chegada à idade viril, está madura para compreender o que o Cristo não fez senão aflorar, porque, como ele mesmo o disse, não seria compreendido. Ora, a qual resultado chegaram aqueles que durante esse longo período ficaram encarregados de sua educação religiosa? A ver a indiferença suceder à fé e a incredulidade se erigir em doutrina, em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais difundidos em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo estão veladas sob a alegoria, por tudo o que concerne à regra de conduta, as relações de homem para homem, os princípios de moral dos quais fez a condição expressa da salvação, estão claros, explícitos e sem ambiguidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. O que se fez de suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez aos seus apóstolos, de converter os homens pela doçura e a persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse de todas as virtudes das quais ele deu exemplo? Em seu nome, os homens reciprocamente lançaram-se o anátema e a maldição. Massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fez-se um Deus ciumento, vingativo e parcial, daquele que ele proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Foram sacrificadas a esse Deus de paz e de verdade mais de milhares de vítimas sobre as fogueiras, pelas torturas e as perseguições, o que jamais sacrificaram os pagãos pelos falsos deuses. Venderam-se as preces e os favores do céu em nome daquele que expulsou os vendilhões do templo e que disse aos seus discípulos: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente.
Que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse os seus representantes ambicionarem as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado em um asno, não estaria no direito de dizer-lhes: que fizeste de meus ensinamentos, vós que incensais o bezerro de ouro, que fazeis em vossas preces uma grande para os ricos e uma magra para os pobres, quando eu vos disse: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se aqui não está carnalmente, ele o está em espírito, e como o senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto de sua vinha, quando um tempo da colheita houver chegado. Um só rebanho e um só pastor. 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário também que eu as conduza. Elas escutarão a minha voz, e não haverá senão um rebanho e um pastor. São João, capítulo 10, versículo 16. 32. Por estas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão numa crença única. Mas como essa unificação poderia se fazer? A coisa parece difícil se consideram as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre os seus adeptos receptivos, a sua obstinação em se crerem na posse exclusiva da verdade. Todas querem muito a unidade, mas todas se iludem de que ela se fará em seu proveito, e nenhuma entende fazer concessão em suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pelo rebaixamento das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já se confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se esta unidade, ela é desejada, e se fará pela força das coisas, porque ela se tornará uma necessidade para estreitar os laços de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que fará compreender a puerilidade dessas dissidências, pelos progressos das ciências que demonstram cada dia os erros materiais sobre os quais elas se apoiam, e destaca pouco a pouco as pedras carcomidas de seus assentamentos. Se a ciência demole nas religiões o que é a obra dos homens e o fruto de sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, apesar da opinião de alguns, o que é a obra de Deus e a eterna verdade. Desobstruindo os acessórios, ela prepara os caminhos da unidade. Para chegarem à unidade, as religiões deverão se reencontrar sobre um terreno neutro, entretanto, comum a todas. Por isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios, mais ou menos grandes, segundo a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas em virtude do princípio de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderia vir do campo oficial. Em lugar de tomar o seu ponto de partida de cima, o tomarão de baixo pela iniciativa individual. Desde algum tempo, opera-se um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. O princípio de imutabilidade, que as religiões consideraram até aqui como uma égide conservadora, se tornará um elemento destruidor, tendo em vista que os cultos se imobilizando, ao passo que a sociedade caminha para a frente, eles serão ultrapassados, depois absorvidos na corrente das ideias progressistas. A imobilidade, em lugar de ser uma força, se torna uma causa de fraqueza e de ruína para quem não segue o movimento geral. Ela rompe a unidade, porque aqueles que querem ir adiante se separam daqueles que se obstinam em permanecer para trás.
No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que deverá unir um dia todos os homens sob uma mesma bandeira será a que satisfaça melhor a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não será, sobre nenhum ponto, desmentida pela ciência positiva, que, em lugar de se imobilizar, seguirá a humanidade em sua marcha progressiva, sem jamais se deixar ultrapassar, que não será nem exclusiva, nem intolerante, que será emancipadora da inteligência, não admitindo senão a fé raciocinada, aquela cujo código de moral será o mais puro, o mais racional, o mais em harmonia com as necessidades sociais, o mais próprio, enfim, para fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que mantém o antagonismo entre as religiões é a ideia de que elas têm, cada uma, o seu Deus particular e a sua pretensão de ter o único verdadeiro e o mais poderoso que está em hostilidade constante com os deuses de outros cultos e ocupado em combater a sua influência. Quando estiverem convencidas de que não há senão um Deus no universo e que, em definitivo, é o mesmo que adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, que estiverem de acordo sobre os seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único não pode ter senão uma única vontade. Elas se estenderão as mãos como servidores de um mesmo Senhor e os filhos de um mesmo Pai, e terão dado um grande passo para a unidade. Advento de Elias, 33. Então seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, os escribas dizem que é necessário que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como quiseram. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 3. 34. Elias já retornara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de maneira explícita. Ora, como não pode retornar senão num corpo novo, é a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 10.